Mulheres que marcaram a história. Maria da Penha Maia Fernandes nasceu em Fortaleza, Ceará, em novembro de 1945. Ela é uma farmacêutica brasileira. Com 71 anos e 3 filhas, é líder de movimentos de defesa dos direitos das mulheres, vítima emblemática da violência doméstica. Em 1983, seu marido tentou matá-la 2 vezes. Na primeira vez, atirou, simulando um assalto. Na segunda, tentou eletrocutá-la. Por conta das agressões sofridas, Maria da Penha ficou paraplégica. 19 anos depois, o agressor foi condenado a 8 anos de prisão. Por meio de recursos jurídicos, ficou preso por 2 anos. Solto em 2004, hoje está livre. O episódio chegou à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos e foi considerado pela primeira vez na história um crime de violência doméstica. Hoje, Penha é coordenadora de estudos da Associação de Estudos, Pesquisas e Publicações da Associação de Parentes e Amigos de Vítimas de Violência no Ceará. Em 7 de agosto de 2006, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Maria da Penha, que aumentou o rigor das punições para agressões contra a mulher quando ocorridas no ambiente doméstico ou familiar. A lei reconhece a gravidade dos casos de violência doméstica e dá competência aos juizados especializados para julgar esse tipo de crime. Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço: redenacionalderadio.com.br. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Mulheres que marcaram a história. Margarete Hilda Thatcher, baronesa Thatcher de Kesteven, nasceu em Grantham em outubro de 1925 e foi uma política britânica, primeira-ministra do Reino Unido de 1979 a 1990. Estudou ciências químicas na Universidade de Oxford. Nas eleições gerais de 1959, no Reino Unido, foi eleita parlamentar pela região de Finchley. Edward Heath nomeou Thatcher secretária de Departamento de Educação e Habilidades em seu governo de 1970. Em 1975, foi eleita líder do Partido Conservador, sendo a primeira mulher a liderar um dos principais partidos do Reino Unido. Em 1979, se tornou a primeira mulher a ser a primeira-ministra do Reino Unido. Ao liderar o governo, Thatcher estava determinada a reverter o que via como declínio nacional de seu país. Suas políticas econômicas foram centradas na desregulamentação do setor financeiro, na flexibilização do mercado de trabalho e na privatização das empresas estatais. Sua popularidade esteve baixa em meio à recessão econômica, iniciada com a crise do petróleo de 1979. No entanto, uma rápida recuperação econômica, além da vitória britânica na Guerra das Malvinas, fizeram ressurgir o apoio necessário para sua reeleição em 1983. O período Thatcher foi marcado pela austeridade que acompanhou a sua administração. Durante a crise do petróleo de 79, seu principal objetivo era reduzir a inflação. Sobreviveu a uma tentativa de assassinato em 1984. Por esse acontecimento e pela dura oposição aos sindicatos e a forte crítica à União Soviética, ficou conhecida como Dama de Ferro. Thatcher foi reeleita para um 3º mandato em 1987, mas sua impopular visão crítica à criação da União Europeia lhe fez perder apoio em seu partido, renunciando aos cargos de primeira-ministra e líder do partido em 1990. Thatcher tinha um título vitalício de pareato como baronesa Thatcher de Kesteven, o que lhe garantiu um assento na Câmara dos Lordes. Ela morreu em abril de 2013, aos 88 anos, em Londres, Inglaterra. Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço: redenacionalderadio.com.br. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Mulheres que marcaram a história. Madre Teresa de Calcutá nasceu na Macedônia em agosto de 1910. Aos 18 anos, ela entrou para a ordem religiosa Irmãs de Nossa Senhora de Loreto. Enviada a Calcutá, na Índia, foi professora durante muitos anos em uma escola para meninas de classe alta. No início de 1948, foi morar em bairros pobres da cidade. Ao observar uma mulher agonizante, abandonada na rua e com os pés atacados por ratos, ela sentiu uma profunda comoção e decidiu assumir uma nova tarefa: ajudar os mais pobres entre os pobres. Madre Teresa transformou um antigo prédio em abrigo para pessoas que sofriam de tuberculose, desinteria e tétano. Muitas delas nem os hospitais queriam atender. Ao longo dos anos, milhares de necessitados passaram pelo abrigo. Muitos conseguiram ter uma morte digna, com respeito às suas próprias religiões, e outros se recuperaram graças aos cuidados das freiras. Conhecida como a Santa das Sarjetas, Madre Teresa ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Foi canonizada como santa em setembro de 2016. Um dos milagres atribuídos a ela foi a cura de um brasileiro que tinha graves inflamações no cérebro. Madre Teresa morreu em 1997 em Calcutá, na Índia, aos 87 anos, vítima de um ataque cardíaco. Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço: redenacionalderadio.com.br. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Mulheres que marcaram a história. Indira Gandhi foi a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe do governo indiano. Tinha o sobrenome do marido, Feroze Gandhi. Ela era filha de Jawaharlal Nehru, primeiro-ministro da Índia entre 1947 e 1964. Filiou-se ao Partido do Congresso Nacional Indiano em 1939 e passou mais de um ano presa por atividades durante a guerra. Seus primeiros anos na política foram dedicados a ajudar o pai. Em 1966, após a morte de Nehru, foi escolhida para suceder-lhe como primeiro-ministro. Reeleita em 1971 com o slogan "Expulsar a pobreza", conseguiu melhorar a imagem de seu próprio governo com êxitos durante a Guerra Indo-Paquistanesa de 1971. A intervenção da Índia permitiu a criação de uma república independente, o Bangladesh. Em 31 de outubro de 1984, Indira Gandhi foi assassinada por seus dois guarda-costas. O filho mais velho, Rajiv Gandhi, assumiu o lugar dela como primeiro-ministro. A Indira se atribuiu a nacionalização dos bancos na Índia, reflexo da insatisfação popular no momento em que diversas instituições financeiras haviam falido e levado os depósitos da população. Outro sucesso foi o esforço em prol da autossuficiência alimentar, mais conhecida como Revolução Verde, que pôs fim à dependência da Índia em importar cereais. É também considerada a iniciadora do programa nuclear indiano. Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço: redenacionalderadio.com.br. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Mulheres que marcaram a história. Chiquinha Gonzaga foi a primeira maestrina brasileira e a criadora de O Abre Alas, a primeira marchinha de carnaval. Atuou no rico ambiente musical do Rio de Janeiro, quando imperavam polcas, tangos e valsas. Francisca Edviges Neves Gonzaga nasceu no Rio de Janeiro em 17 de outubro de 1847, da união de José Basileu Neves Gonzaga, militar de ilustre linhagem no Império, com Rosa, filha de uma escrava. Educada para ser dama de salão aos 16 anos, Chiquinha se casou com o empresário Jacinto Ribeiro do Amaral, escolhido por seu pai.
Ainda criança, ela aprendeu a tocar piano. O marido não gostava de música e encarava o instrumento como seu rival. Chiquinha resolveu abandonar o casamento ao se apaixonar pelo engenheiro João Batista de Carvalho, com quem passou a viver. O fato resultou em ação judicial de divórcio perpétuo movido pelo marido no Tribunal Eclesiástico por abandono do lar e adultério. A estreia de Chiquinha Gonzaga como compositora se deu com a polca Atraente, cujo sucesso foi mais um fardo para sua reputação. Em janeiro de 1885, Chiquinha Gonzaga estreou no teatro com a opereta A Corte na Roça, representada no Teatro Príncipe Imperial. A imprensa sequer sabia como denominá-la, já que não existia feminino para a palavra maestro. Ao longo da carreira de maestrina, Chiquinha Gonzaga musicou dezenas de peças de teatro nos gêneros mais variados. Em 1889, regeu no Imperial Teatro São Pedro de Alcântara um original concerto de violões, promovendo este instrumento ainda estigmatizado. Na virada do século XIX para o XX, Chiquinha Gonzaga criou a marchinha carnavalesca, compondo a música que a popularizaria, O Abre Alas, e obtendo com isso um reconhecimento eterno, pois o carnaval jamais a esqueceu. Aos 55 anos de idade, já consagrada, Chiquinha conheceu aquele que iria se tornar seu companheiro até o final da vida. O jovem português de 16 anos, João Batista Fernandes Lages, mais tarde, João Batista Gonzaga. Chiquinha Gonzaga fundou em 1917 a primeira sociedade protetora e arrecadadora de direitos autorais do país, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Chiquinha Gonzaga faleceu no Rio de Janeiro em 28 de fevereiro de 1935, aos 87 anos de idade. Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço: redenacionalderadio.com.br. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Mulheres que marcaram a história. Laudelina de Campos Melo foi a fundadora do primeiro Sindicato de Trabalhadoras Domésticas do Brasil. Sua atuação é tida como essencial para o reconhecimento dos direitos da categoria. Nascida em 12 de outubro de 1904, em Poços de Caldas, Minas Gerais, aos 7 anos de idade, já trabalhava como empregada doméstica. Aos 16, deu início à sua atuação em organizações de cunho cultural, sendo eleita presidenta do Clube 13 de Maio, agremiação que promovia atividades recreativas e políticas entre os negros de sua idade. Aos 18 anos, mudou-se e se casou em Santos, no litoral paulista, onde acabou ingressando em um grupo cultural negro. Em 1936, Laudelina fundou a primeira Associação de Trabalhadores Domésticos do país. A entidade ficou fechada durante o Estado Novo e voltou a funcionar em 1946. Em 1961, já morando em Campinas, no interior paulista, Laudelina de Campos fundou a Associação Profissional Beneficente das Empregadas Domésticas. A iniciativa influenciou a criação de outras entidades nos estados, além de ter levado à criação do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos em 1988. Laudelina faleceu em 12 de maio de 1991. Em Campinas, e sua luta foi fundamental para a categoria conquistar o direito à carteira de trabalho e à previdência social. Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço: redenacionalderadio.com.br. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Mulheres que marcaram a história. Em
Emília Savana da Silva Borba, conhecida como Emilinha Borba, nasceu no Rio de Janeiro em agosto de 1923. Cantora de samba, marchinha e choro, foi uma das mais populares cantoras brasileiras da época de ouro do rádio. Ainda menina e contrariando a vontade da mãe, começou a se apresentar em programas de auditório de calouros. Ganhou o primeiro prêmio aos 14 anos no programa Hora Juvenil, da Rádio Cruzeiro do Sul. Cantou também no programa Calouros de Ari Barroso e tirou a nota máxima ao interpretar o X do Problema de Noel Rosa. Logo depois, começou a fazer parte dos coros das gravações da Colômbia. Emilinha formou a dupla As Moreninhas com Bidu Reis durante 1 ano e meio. Depois disso, Emilinha passou a cantar sozinha e foi logo contratada pela rádio Mairinque Veiga. Gravou o primeiro disco solo em 1939. Ainda no mesmo ano, foi levada por Carmen Miranda, de quem sua mãe era camareira, para fazer um teste no Cassino da Urca. Conseguiu ser contratada e, em pouco tempo, tornou-se uma das principais atrações. Em 1942, foi contratada pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, onde foi campeã em recebimento de cartas de ouvintes por 19 anos consecutivos. Em 1968, Emilinha teve problemas de saúde nas cordas vocais e só pôde voltar a cantar 4 anos mais tarde. Em 2003, depois de ficar 22 anos sem gravar um trabalho só seu, lançou o CD Emilinha Pinta e Borba, com participações de diversos cantores como Calbi Peixoto, Marlene e Ney Matogrosso. Emilinha Borba morreu em outubro de 2005, aos 82 anos, de infarto. Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço: redenacionalderadio.com.br. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Mulheres que marcaram a história. Nise da Silveira nasceu em Maceió em fevereiro de 1905 e foi renomada médica psiquiatra brasileira, aluna de Carl Jung. Estudiosa, foi admitida na Faculdade de Medicina da Bahia aos 21 anos. Foi a única mulher entre os 157 homens daquela turma. Está entre as primeiras mulheres no Brasil a se formar em medicina. Dedicou sua vida à psiquiatria e manifestou-se radicalmente contrária aos tratamentos da época, que incluíam o confinamento em hospitais psiquiátricos e o eletrochoque. Casou-se com o sanitarista Mário Magalhães da Silveira, seu colega de turma na faculdade, com quem viveu até seu falecimento em 1986. O casal não teve filhos por um acordo entre ambos. Em 1927, ele e o marido se mudaram para o Rio de Janeiro. Em 1933, começou a trabalhar no serviço de assistência a psicopatas e profilaxia mental do Hospital da Praia Vermelha. Nos anos 1930, militou no Partido Comunista Brasileiro e, durante a intentona comunista, foi denunciada por uma enfermeira pela posse de livros marxistas. A denúncia levou à sua prisão em 1936, no presídio Frei Caneca, por 18 meses. Em 1944, foi reintegrada ao serviço público e iniciou seu trabalho no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II. Pela recusa em aplicar os métodos tradicionais, Nise da Silveira foi transferida para o trabalho com terapia ocupacional. Assim, em 1946, fundou a seção de terapêutica ocupacional. No lugar das tradicionais tarefas de limpeza e manutenção, ela criou ateliês de pintura e modelagem com a intenção de possibilitar aos doentes reatar seus vínculos com a realidade através da expressão simbólica e da criatividade. Em 1952, ela fundou o Museu de Imagens do Inconsciente no Rio de Janeiro. Poucos anos depois, em 1956, Nise criou a Casa das Palmeiras, uma clínica voltada à reabilitação de antigos pacientes de instituições psiquiátricas.
Interessada no estudo sobre mandalas, tema recorrente nas pinturas de seus pacientes, ela escreveu em 1954 a Carl Gustav Jung, iniciando uma proveitosa troca de correspondência. Em seguida, foi estudar no Instituto Carl Gustav Jung e, na volta ao Brasil, formou o Grupo de Estudos Carl Jung, que presidiu até 1968. Em reconhecimento ao seu trabalho, Nise foi agraciada com diversas condecorações, títulos e prêmios em diferentes áreas de conhecimento. Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço: redenacionalderadio.com.br. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Mulheres que marcaram a história. Adria Rocha Santos nasceu em agosto de 1974 em Nanuque, Minas Gerais. Velocista, ela é a maior medalhista feminina paralímpica do Brasil. A Adria perdeu a visão totalmente em 1994. Começou a carreira aos 13 anos de idade, no Instituto São Rafael, uma escola especial para deficientes visuais em Belo Horizonte. Ao longo da carreira, a Adria acumulou 13 medalhas em Jogos Paralímpicos, sendo 4 de ouro, 8 de prata e 1 de bronze. Além disso, ela conquistou cerca de 73 medalhas em provas internacionais e 542 medalhas em provas nacionais, incluindo o tricampeonato pela Federação Internacional de Atletismo Amador. Sua última participação nos Jogos Paralímpicos foi em Pequim, em 2008. Encerrou a carreira vitoriosa com uma medalha de bronze. Atualmente, a Adria Rocha Santos mora na cidade de Joinville, Santa Catarina, com a filha Bárbara. Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço: redenacionalderadio.com.br. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Mulheres que marcaram a história. Doutora Zilda Arnes Neumann foi médica pediatra e sanitarista, fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa, que são ligadas à CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Nascida em Forquilinha, Santa Catarina, tornou-se médica pediatra com especialidade em saúde pública. Em 1980, foi convidada para coordenar a campanha de vacinação Sabin para combater a primeira epidemia de poliomielite no país. Em 1983, a pedido da CNBB, Zilda Arnes criou a Pastoral da Criança juntamente com Dom Geraldo Magela Agnello. Foi então que desenvolveu a metodologia comunitária de multiplicação do conhecimento e da solidariedade entre famílias mais pobres. Em 2004, a doutora Zilda Arnes recebeu da CNBB a missão de fundar a Pastoral da Pessoa Idosa. Ela recebeu o título de cidadã honorária de 11 estados e 37 municípios brasileiros, 19 prêmios nacionais e internacionais e dezenas de homenagens pelo trabalho realizado na Pastoral da Criança. Zilda Arnes morreu em janeiro de 2010, quando trabalhava numa missão humanitária em Porto Príncipe, no Haiti, vítima de um terremoto que assolou o país. Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço: redenacionalderadio.com.br. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.